Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e esse é o episódio número 42 da quarta temporada do podcast Cooperadores da Verdade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Eu já estava com saudades de gravar um novo episódio. Estava habituado a gravar toda semana e essa mudança no cronograma, tornando o programa quinzenal e não mais semanal, me causou muito estranhamento. Mas, como eu disse, foi uma mudança necessária, meus caros. Vamos seguir dessa forma ao menos até o final do ano. Depois a gente vê o que faz, tá bom? No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história de São Benedito, um grande santo franciscano, com um grande reconhecimento pelos fiéis católicos aqui do Brasil também, não é? E no quadro principal, vamos falar sobre o boi mudo da Sicília, Santo Tomás de Aquino. Vamos nos aprofundar um pouco na história desse que é o maior dos doutores da igreja, o doutor comum, o doutor angélico. E vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade e a santidade de Santo Tomás, algo que é muito pouco falado hoje em dia, né? Geralmente muito se enfatiza o seu lado intelectual. Eu já vi até mesmo gente acusando Santo Tomás de racionalista. Olha só que absurdo, né? Então, aguarde que já já você vai conhecer muito mais profundamente a história de Santo Tomás e aprender muito com o seu exemplo de vida e de santidade também. Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com, porque lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast, além de notícias do nosso mundo católico e da igreja e muito conteúdo de espiritualidade, de doutrina, de apologética, de teologia, de filosofia, vida dos santos e muito mais. Orações católicas, novenas e ainda muito mais coisas virão para vocês. Não se esqueça também das nossas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e tudo mais. Basta procurar por Cooperadores da Verdade que você nos encontra facilmente. Curta, se inscreva, siga, compartilhe o nosso conteúdo e faça o nosso podcast chegar mais longe. No post deste programa, em nosso site, tem o link para o nosso grupo no Telegram. E se você quer acessar o nosso grupo no WhatsApp, é só nos mandar uma mensagem em qualquer das redes sociais, tá? Pode ser no Facebook, no Instagram, até mesmo no YouTube. É só comentar por lá que nós te mandamos o link e você entra com facilidade. Não esqueça de visitar a nossa loja virtual, hein? cooperadoresdaverdade.com/loja. Lá você pode comprar a camiseta exclusiva de São Bento que nós preparamos para todos os nossos ouvintes do Cooperadores da Verdade. Comprando a sua camiseta, você leva totalmente grátis um e-book com a vida de São Bento, contada por um outro santo, o grande Papa São Gregório Magno. Bom, eu acho que é isso. Já estou falando demais novamente aqui, né? Vamos iniciar esse episódio de uma vez com o nosso tradicional e muito bom momento de oração. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Persignum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Que assim seja. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de São Maximiliano Kolbe. E no programa de hoje, nós conheceremos a história do grande São Benedito. São Benedito, meus caros, nasceu perto de Messina, na ilha da Sicília, na Itália, no ano de 1526. Pura coincidência que estejamos falando aqui hoje de dois santos que nasceram na mesma região, hein? Se fosse algo planejado, não daria tão certo assim. Bom, Benedito significa abençoado, não é? Bendito. Seus pais foram escravos vindos da Etiópia para a Sicília. Ele era filho de Cristóvão e de Diana. E o casal, Cristóvão e Diana, eles não queriam ter filhos, porque senão gerariam mais escravos. Mas o senhor deles, senhor de escravos, sabendo disso, prometeu que se eles tivessem um filho, daria a ele a liberdade. E assim, eles tiveram Benedito. E como prometido, Benedito foi libertado pelo seu senhor, ainda menino. Foi educado por seus pais na fé cristã. Quando menino, cuidava das ovelhas e rezava o rosário. Aprendeu direitinho a fé que recebeu, principalmente da sua mãe, que era sua educadora. Quando tinha 20 anos de idade, Benedito foi duramente insultado por causa da sua raça. Ele era negro, né? Tanto é que hoje é conhecido como o padroeiro dos negros, né? São Benedito o Negro. Com muita calma e paciência, ele suportou tudo. Vendo isso, o líder dos eremitas franciscanos, o Frei Jerônimo, o convidou para fazer parte da congregação. E Benedito aceitou prontamente. Vendeu tudo o que tinha e se tornou um eremita franciscano, ficando com eles por volta de 5 anos. O Papa Pio IV, desejando unificar a ordem franciscana, ordenou aos eremitas que se juntassem a qualquer ordem religiosa que fosse. E Benedito foi para o mosteiro da Sicília, o convento de Santa Maria de Jesus. Era o convento dos franciscanos capuchinhos. Lá ele entrou como um irmão leigo, assumindo uma função aí tida como secundária, menos importante. Ele era o cozinheiro do convento e fez da cozinha um grande santuário de oração e de fervor. Vivia sempre alegre e com muita mansidão, conquistando a todos com a sua comida saborosa e também com a sua simpatia.
Logo, foi transferido para o convento de Santana de Giuliana, ficando lá por 4 anos, mas depois voltou para o convento de Santa Maria de Jesus, onde ficou aí sim até a sua morte. Por causa da sua vida exemplar, o seu trabalho, a sua oração e a ajuda a todos, Frei Benedito se tornou um líder natural, né? E em 1578 foi convidado para ser o guardião, o superior do mosteiro. Relutou muito para aceitar o cargo, mas ao fim assentiu à vontade dos monges. Apesar de analfabeto, administrou o mosteiro com grande sucesso, seguindo com rigor os preceitos de São Francisco. Organizou os noviços, foi caridoso com os padres e era sempre o primeiro a dar exemplo nas orações e nos trabalhos. Teólogos vinham de longe para conversar com São Benedito e aprender com ele, que tinha o dom da sabedoria e o dom da ciência. Apesar da sua condição de analfabeto, São Benedito ensinava a todos. Como superior, ele sempre ordenava que os porteiros do mosteiro não dispensassem nenhum pobre sem antes lhes dar alimento e ajuda, mesmo quando enfrentavam dificuldades. Quando termina o seu mandato como superior, ele volta com alegria para o seu ofício de cozinheiro. Todos queriam ver e tocar em São Benedito por causa da sua fama de santidade, das suas palavras, dos milagres que Deus operava por meio dele e por suas orações. Os escravos simpatizavam muito com ele por ser negro, pobre e ser um homem de grandes virtudes. Em torno do seu nome surgiram aí numerosas irmandades. São Benedito é um dos santos mais populares no Brasil hoje, com inúmeras paróquias por todos os lugares inspiradas em seu modelo de humildade e de caridade. Grande é o número de milagres de São Benedito, inclusive a ressurreição de 2 meninos, a cura de vários cegos e surdos, a multiplicação de alimentos. Deus o presenteou com grandes graças. Alguns milagres de multiplicação dos alimentos aconteceram ali mesmo, na cozinha do mosteiro. Por isso ele é tido carinhosamente pelo povo como o santo protetor da cozinha, dos cozinheiros, contra a fome e contra a falta de alimento. Um dia, Frei Benedito profetizou que quando morresse, ele teria de ser enterrado às pressas para evitar problemas para os seus irmãos monges. E foi exatamente assim que aconteceu. Ele ficou gravemente doente e faleceu no dia 4 de abril de 1589, aos 65 anos de idade. A profecia se cumpriu. Quando ele faleceu, uma multidão invadiu o mosteiro para tentar vê-lo, conseguir algum objeto, um pedaço da sua roupa para terem como relíquia. Foi um grande tumulto no convento. Na hora da sua morte, costuma-se dizer que ele disse com muita alegria: Jesus, Jesus, minha mãe, Doce Maria, meu pai São Francisco. E aí morreu em paz. Seu corpo foi transladado para a igreja e exalava um suave perfume. Foi exumado depois e estava intacto, incorrupto. Em 1611, o seu corpo foi colocado em uma urna de cristal na igreja de Santa Maria, em Palermo, para a visitação, e permanece lá, incorrupto, até os dias de hoje. Isso mesmo, meus caros, o corpo de São Benedito não se desfez depois da sua morte. Como tantos outros santos da igreja, você pode visitar o seu túmulo e ver o seu corpo, a sua carne, intacta há 430 anos. Um verdadeiro milagre. São Benedito foi canonizado em 24 de maio de 1807 pelo Papa Pio VII e é representado com um menino Jesus nos braços, porque ele foi visto várias vezes com um lindo bebê nos braços enquanto estava em profunda oração. No Brasil, a festa de São Benedito é comemorada no dia 5 de outubro. São Benedito, rogai por nós.
Não se esqueça do nosso Clube do Ouvinte, que hoje está pequenininho, apenas com 2 membros fiéis, a quem nós somos muito agradecidos. O link para participar é apoia.se/Os Cooperadores. Com uma contribuição mensal, meus caros, na quantia que vocês puderem e quiserem, vocês ajudam a manter o nosso apostolado e ajudam a fazê-lo crescer ainda mais. E como será importante a ajuda de vocês? Lá no nosso Apoia-se, tem as nossas metas de arrecadação, desde o pagamento das despesas mais básicas que a manutenção do apostolado nos exige e que hoje não estão completas, né? Quer dizer, nós sempre estamos no vermelho, até a compra dos novos equipamentos e a dedicação integral ao nosso apostolado. Se você gosta do nosso conteúdo, se o nosso conteúdo é importante para você, não deixe de nos apoiar. Nos ajude a alcançarmos as metas, porque aí nós produziremos ainda mais conteúdo e com muito mais qualidade para todos vocês. Em contrapartida, os sócios do nosso Clube do Ouvinte podem ouvir o episódio do nosso podcast antes de todo mundo. Eles recebem um link para ouvir antes que o episódio seja oficialmente publicado. Participam de um grupo exclusivo e recebem também conteúdos exclusivos, como uma forma de lhes agradecer por toda a ajuda que nos dão. Se você não pode hoje se comprometer com uma quantia mensal, que é a proposta do nosso Clube do Ouvinte, você pode nos ajudar de outra forma. Primeiro, comprando os produtos exclusivos do Cooperadores, como a nossa camisa de São Bento, lá na nossa loja virtual que eu falei no início do programa. Mas também pode comprar livros e cursos que nós divulgamos em nosso site e em nossas mídias sociais. E o livro que eu quero recomendar para você hoje, no nosso Dica Cooperadores, é a biografia de Santo Tomás de Aquino, contada pelo nosso escritor inglês preferido, o Chesterton. Um livro sensacional. Qualquer coisa que se possa falar dele ainda é pouco. Então, o link está no post deste episódio lá no nosso site, tá bom? Compre pelo nosso link, porque assim você nos ajuda e não paga mais por isso, hein? Importante. Você vai pagar o mesmo preço, mas nós recebemos uma pequena comissão, tá? Muito mais importante do que qualquer ajuda material, sem dúvida, meus caros, é a sua oração. Então, não deixe de rezar por nós. Vamos para o assunto principal do nosso episódio, então? Vamos falar sobre o boi mudo da Sicília, Santo Tomás de Aquino. Tomás nasceu no ano de 1225. A data precisa do nascimento dele ainda tem sido objeto de debate. A posição mais comumente aceita é a definida por Pierre de Mandonnet, um estudo publicado numa edição da conhecida revista francesa chamada Revista Thomiste, em 1914. Nessa revista, Pierre diz que Tomás teria nascido em alguma data anterior a 7 de março daquele ano, 1225. Ele nasceu numa comuna italiana chamada Roccasecca. Comuna é como nós chamamos município aqui no Brasil hoje, mas naquele tempo não era assim, né? Os estados, as cidades, não tinha essa organização social que nós temos hoje. Roccasecca ficava no reino de Nápoles, hoje província de Frosinone, na região de Lácio. Ele é chamado Tomás de Aquino por causa da comuna, da cidade, né, de Aquino, que fica a alguns quilômetros ao sudeste de Roccasecca. E o seu primeiro e principal biógrafo, Guilherme de Tocco, que também era discípulo de Santo Tomás, conta que quando a sua mãe visitou um eremita, isso o Guilherme de Tocco ouviu de uma das irmãs do próprio Tomás. Quando sua mãe visitou um eremita chamado irmão Buono, ele falou para ela quão grande seria o seu filho. E ela nem sabia que estava grávida.
Alegra-te, Senhora, disse ele, porque estás grávida e darás à luz a um filho, o qual chamarás Tomás. Tu e teu marido pensarão em fazer dele um monge no mosteiro de Monte Cassino, no qual repousa o corpo de São Bento, com a esperança de que, promovido ao elevado cargo de abade, possa alcançar grandes rendimentos desse mosteiro. Mas Deus disporá de modo diverso para com ele, continua o eremita, pois ele será frade da ordem dos pregadores, e já em vida será tão famoso pela ciência e pela santidade, que em seu tempo e em todo o mundo não se poderá encontrar outro igual. Seu pai se chamava Landolfo e era um nobre gibelino. Por isso era chamado de Landolfo I, senhor de Rocaseca. E sua mãe, essa que encontrou o irmão Buono, que não era o Buonovox, hein? Antes que alguém tenha dúvidas, né? Ela era a condessa Teodora de Aquino. E ele teve outros 11 irmãos. Alguns morreram muito jovens, era algo comum naquela época, né? O índice de mortalidade infantil era muito alto. Alguns outros de seus irmãos também se dedicaram à vida religiosa, foram padres, mas foi Tomás mesmo que ganhou de Deus o brilho especial para iluminar a igreja. Desde cedo ele foi destinado à vida monástica, mas isso era mais pela ambição de seus pais do que qualquer outra coisa. Eles estavam muito mais preocupados com os seus próprios interesses do que com a glória de Deus e o bem da igreja. Almejavam, assim como disse o irmão Buono, que Tomás se tornasse o abade do mosteiro de Monte Cassino, porque assim eles manteriam a hegemonia e a influência política da família em toda aquela região. Então, aos 6 anos, eles já deixaram o seu filho como puer oblatus, que era como chamavam as crianças que iam para o mosteiro antes da puberdade, né? Puer oblatus. Deixaram Tomás lá no mosteiro. O seu tio Sinibaldo era o abade do mosteiro e Tomás permaneceu com ele em Monte Cassino por 9 anos, até os 14 anos de idade mais ou menos. Aconteceu que o mosteiro foi ocupado pelas tropas de Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, Tomás teve de voltar para casa e logo em seguida já foi estudar na Universidade de Nápoles. Naquele tempo, as universidades formavam o Santo Tomás de Aquino, né? Hoje, formam aí um Leandro Carnal, Márcia Tiburi, Mário Sérgio Cortella. Acho que a gente regrediu um pouquinho, hein? Só acho. Mas mesmo no mosteiro ainda bem jovenzinho, uma criança, o pequeno Tomás já se demonstrava meio sombrio, pensativo. Ficava por horas seguidas meditando, contemplando, até que um frade resolveu perguntar por que ele agia assim. E o pequeno respondeu com outra pergunta: quem é Deus? Por isso que ele foi estudar em Nápoles. Seu tio, o abade do mosteiro, já havia notado a disposição de Santo Tomás para as coisas mais elevadas. E foi justamente ele quem recomendou ao seu pai que enviasse o pequeno Tomás para estudar em Nápoles. Na universidade, Tomás estuda as artes liberais, o trivium, gramática, retórica e dialética, que mais tarde vai ser substituída pela lógica, né? Hoje, quando se fala em trivium, se fala em lógica, retórica e gramática, mas naquele tempo ainda não era assim. E o quadrivium, aritmética, geometria, astrologia e música. Astrologia também, pelo amor de Deus, meus caros, não se confunda com essa maluquice que nós temos hoje em dia, hein? Astrologia é o estudo dos astros, né? Algo assim mais próximo com a astronomia, como nós temos hoje, né? Não é bem isso, mas enfim, né? Para não prolongar muito. O professor de trivium de Santo Tomás foi Pedro Martinus e de quadrivium foi Pedro da Irlanda. Este um pouco mais famoso, por assim dizer, né? Conhecido por alguns comentários que tinha feito às obras de Aristóteles, que começavam a ser descobertas aqui no Ocidente.
Olha, até os professores de Santo Tomás você conhece aqui no Cooperadores, hein? Qual é o outro podcast católico que vai falar para você quem eram os professores de faculdade de Santo Tomás? Só o Cooperadores da Verdade mesmo. E foi justamente o seu professor Pedro da Irlanda que atraiu as atenções de Santo Tomás para as obras de Aristóteles. Aristóteles, meus caros, ficou por muito tempo perdido. Quem trouxe o Aristóteles, as obras de Aristóteles, né, aqui para o Ocidente, isso já foi na época de Santo Tomás, séculos 12 e 13, foram os filósofos árabes, principalmente Averroes e Avicena. Alguma coisa de bom os sarracenos tinham que fazer pelo mundo, hein? Mas foi só isso também, né? Foi importante, mas foi só isso. E foi em Nápoles, na universidade, enquanto estudava o Trivium e o Quadrivium, que o jovem Tomás conheceu pela primeira vez os dominicanos, os seguidores de São Domingos de Gusmão, que se dedicavam inteiramente à oração, ao estudo e ao ensino. Naquele tempo, a Ordem dos Dominicanos estava no fervor da sua recém-fundação. Ela havia sido fundada somente há algumas décadas, em 1212. Muito diferente de hoje também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um Frei Beto, que é um dominicano, para a tristeza geral da igreja e de São Domingos de Gusmão. Com todas as qualidades que os frades dominicanos apresentavam naquela época, Santo Tomás ficou admirado e logo passou a frequentar o convento recém-fundado por eles. Concluindo o estudo do Trivium e do Quadrivium na universidade, quando tinha por volta dos seus 20 anos, Santo Tomás ingressou na Ordem dos Dominicanos. Mas ele fez isso contra a vontade de seus pais, que ainda queriam vê-lo abade daquele mosteiro de Monte Cassino. E aqui eu serei obrigado a dar uma resumida na história, porque nós temos pouco tempo, né? Mas Santo Tomás, meus caros, chegou até a ser raptado pelos irmãos. Foi preso numa torre por 3 anos. Eles chegaram a contratar uma prostituta para convencê-lo a deixar a ordem. Foi uma coisa de louco, né? Porque a Ordem dos Dominicanos era uma ordem mendicante. E a família dele, rica. Né? Eles queriam mais poder. Para eles era terrível ver o filho numa condição de vida como aquela. Né? E esse episódio da prostituta é curioso e até muito bonito. Porque Santo Tomás, claro, põe a moça para correr, né? Rejeita suas ofertas. E depois desse período, Santo Tomás desenha uma cruz na parede e se ajoelha em oração. E nessa oração, ele recebe a visita de 2 anjos que lhe impuseram um símbolo na cintura. Símbolo é aquele cordão que os frades usam hoje, né, com os nós, que representam a castidade, a obediência e a pobreza, né, os votos que os frades fazem. Todos nós já devemos ter visto algum frade por aí, né? E conta-se, então, que depois daquele momento, depois da visita angélica, ele nunca mais sofreu com as tentações da carne. Foi realmente uma graça muito grande que Santo Tomás recebeu de Deus naquele dia. Então, depois de ter passado por tudo isso, ele foi enviado pelo mestre-geral da Ordem Dominicana, na época era o Frei João Teutônico, para Paris e depois, logo em seguida, para Colônia, no Império Germânico, onde conheceu o Frei Alberto, Santo Alberto Magno, que era mestre de teologia dos dominicanos lá na Universidade de Colônia. Aliás, a Universidade de Colônia, meus caros, é a universidade mais antiga do mundo, hein? Foi fundada em 1088. Lá, você estudava com Santo Alberto Magno, seu amigo de classe era Santo Tomás de Aquino. Hoje em dia, bom, deixa para lá, né? Santo Alberto já estava trabalhando na assimilação e na interpretação das obras de Aristóteles. Então, o encontro de Santo Tomás com ele foi um trabalho assim fantástico da Divina Providência, né? Santo Alberto é o doutor universal e Santo Tomás, que se tornou seu discípulo, é o doutor comum da igreja.
Se não fosse Santo Alberto, com todo o seu colosso intelectual, né, se não fosse ele a estimular o ainda jovem Tomás de Aquino, talvez todo o curso da história do pensamento ocidental fosse completamente diferente. Depois que passou a estudar com seu mestre Alberto, Santo Tomás ficou ainda mais introspectivo. Falava pouco mesmo. Permanecia por longos períodos em silêncio. Tornou-se ainda mais devoto na oração e muito mais assíduo no estudo. Ele era tão calado, mas tão calado, que foi apelidado pelos seus amigos de boi mudo. Diz o seu biógrafo, aquele que eu citei alguns minutos atrás, o Guilherme de Tocco, que era como se Santo Tomás se escondesse num véu de simplicidade. E não é brincadeira não, meus caros. As pessoas achavam que realmente Santo Tomás era um burro, um lerdo. Tanto que um amigo ofereceu ajuda, queria reexplicar para Santo Tomás as aulas que Santo Alberto ministrava, porque pensava que Santo Tomás não estava entendendo, né? Santo Tomás aceitou com gratidão. Mas depois, esse mesmo seu amigo não conseguiu terminar de repetir as lições e foi Santo Tomás quem lhe ajudou, completando ainda mais, indo muito mais além das coisas que o mestre Santo Alberto havia ensinado. Tanto que foi o próprio Santo Alberto que disse: nós chamamos este jovem de boi mudo, mas ele ainda dará tamanho mugido que soará em todo o mundo. Mas nada disso era capaz de desviar a humildade do nosso querido Santo Tomás. Não demorou muito para que o estudioso Tomás começasse a lecionar ali mesmo em Colônia, sob a direção ainda de Santo Alberto, seu mestre. Também foi em Colônia que ele foi ordenado sacerdote, pelo arcebispo de Colônia mesmo, Conrado de Hochstaden. E costuma-se dizer que também foi ali em Colônia mesmo que ele escreveu a sua obra De Ente et Essentia, o ente e a essência. Pequena no tamanho, mas um oceano em profundidade. E também, muito provavelmente, foi ali que ele começou a comentar o livro das Sentenças de Pedro Lombardo. Com 27 anos, era 1252, Tomás foi transferido para a Universidade de Paris, onde ficou por 7 anos, até 1259. E ali ele concluiu os seus comentários às Sentenças de Pedro Lombardo e também escreveu a sua grandiosa obra Questiones Disputatio de Veritate, Questões Disputadas sobre a Verdade. Depois que saiu de Paris, o boi mudo da Sicília passou a lecionar em centros de estudo da Itália e foi professor, inclusive, de uma escola de teologia da Cúria Romana. E ainda mais, foi consultor do Papa, na época, Urbano IV. E aí, depois que ele saiu de Paris, dos seus 34 aos 44 anos, ele produziu seus principais comentários às obras de Aristóteles: comentário à física, comentário à metafísica e o comentário à ética. E também foi nessa época que ele escreveu a Suma contra os Gentios, e a primeira das 3 partes da Suma Teológica. Depois disso, Santo Tomás volta a Paris para lecionar novamente na universidade. Foi nesse retorno a Paris que ele escreveu os outros comentários às obras de Aristóteles: comentário ao Sobre a Interpretação, o comentário aos Segundos Analíticos, o comentário ao De Anima e o comentário à Política, que ficou incompleto. Foi terminado por um discípulo seu, Pedro de Alvernia. E finalizou também a segunda parte da Suma Teológica. Ao completar seus 47 anos, Santo Tomás de Aquino sai de Paris pela última vez e vai ser professor na Universidade de Nápoles, na Itália. Lá ele ficou por 2 anos, quando escreveu o seu comentário ao livro De Causis, sobre as causas, e terminou a última parte da Suma Teológica.
Quando se preparava para escrever talvez a parte mais sublime, né, da sua Suma Teológica, que seria aí uma quarta parte, né, em que ele falaria sobre o paraíso, Santo Tomás teve uma experiência mística, uma visão depois de celebrar a missa na manhã de 6 de dezembro de 1273. Depois daquele dia, ele já não põe mais as mãos na Suma Teológica. Disse ao seu assistente, o Frei Reginaldo, que já não podia mais escrever, porque tudo o que havia escrito era palha em comparação com aquilo que ele viu e que lhe foi revelado naquela experiência. Algo pouco conhecido do nosso doutor comum, meus caros. Vamos entrar um pouquinho numa outra parte da vida de Santo Tomás aqui. É que além de ele ser um grande mestre intelectual, não somente um grande, né, mas o maior, sem dúvida alguma, mas o que eu quero dizer é que, além de ele ser um grande mestre intelectual, ele foi também um grande mestre espiritual. Né? Tinha uma espiritualidade profundíssima, silenciosa, contemplativa. Santo Tomás de Aquino, que é visto por muitos, como eu disse lá no início, né, como um intelectual cerebral, frio, calculista, um lógico quase matemático, não tinha aquele ardor de Santo Agostinho, dizem, né? Isso é um preconceito besta, né? Fruto de uma visão maniqueísta, que vê oposição entre fé e razão, entre a vida intelectual e piedade, devoção. Daniel Hopes, grande historiador da história da Igreja, né? Grande historiador da Igreja, diz que em Santo Tomás os contrários se harmonizam numa unidade tão paradoxal que até desencoraja toda análise. É a nossa pequenez, meus caros, que se vê ofuscada por tantas virtudes e tantas qualidades que aparentemente são opostas e inconciliáveis. O boi mudo, conta também o Daniel Hopes, ajoelhado diante do sacrário, se emociona até as lágrimas com o mistério do Cristo imolado. Por isso, Santo Tomás não deve ser apenas o nosso guia, o nosso modelo intelectual, mas também é justo que o tenhamos como modelo de piedade, de devoção, de espiritualidade. É verdade que a sua espiritualidade não está sistematizada em nenhuma das suas obras, né? Mas não se pode deixar de ver em cada linha que Santo Tomás escreveu, em cada formulação filosófica e teológica, não se pode deixar de ver que o nosso doutor Angélico procurou resumir o fruto das suas leituras e de suas orações. Era sobretudo na meditação pausada e amorosa da verdade revelada, a qual Santo Tomás recorria com tanta frequência, que encontrava a solução dos problemas filosóficos e teológicos que o trabalho intelectual ia lhe propondo. Porque a doutrina e a pregação, isso é ele mesmo quem o diz, devem proceder antes de mais da plenitude da contemplação. Ex plenitudine contemplationis. Santo Tomás sabia, meus caros, que para tratar das coisas divinas, a oração não é menos necessária do que o esforço científico, do que o esforço intelectual. Isso quem diz é o padre Garrigou Lagrange. Por isso, quando ele se deparava com uma dificuldade, não deixava nunca de rezar. Pelo contrário, entregava-se com ainda mais fervor e generosidade às suas orações. E o Papa Pio XI destacou essa íntima união entre a vida de estudos e a vida interior que em Santo Tomás chegou à perfeição. Esta humildade, diz o Papa, unidade à pureza de coração e a sua grande assiduidade na oração, fazia a alma de Tomás dócil e mansa tanto para receber quanto para seguir as iluminações e moções do Espírito Santo, nas quais consistem os próprios princípios da contemplação.
e para impetrá-los do alto, costumava abater-se de todo e qualquer alimento. Passava noites inteiras em vigília e contínua oração, e movido por uma ingênua piedade, de quando em quando reclinava a cabeça sobre o sacrário. Frequentemente, com ânimo contrito, continua o Papa, fazia repousar o olhar sobre uma imagem do crucificado, que foi para ele, como depois confessou a São Boaventura, o livro do qual aprendeu tudo quanto sabia. Por isso, pode-se dizer de Tomás, conclui o Papa, o mesmo que se diz de seu pai e legislador São Domingos, a saber, que não falava senão de Deus e com Deus. Belíssimas as palavras do Papa Pio XI, né? O doutor Angélico é e sempre será para todos nós que desejamos consagrar-nos aos estudos um modelo incomparável de união entre doutrina e piedade, erudição e virtude, verdade e caridade. E são seus próprios escritos que nos dão a prova disso. Assim como nós costumamos dizer que só tem conhecimento de uma cidade quem viveu nela por algum tempo, que não se conhece só de ouvir dizer, não é mesmo? Assim também não se conhece a Deus quem se limita à mera investigação teológica, quem não procura viver, de fato, uma união íntima com Ele. E nós vemos, meus caros, nos textos de Santo Tomás, exatamente isso. Não somente o resultado de uma pesquisa árida, laboratorial, mas nós vemos nos textos de Santo Tomás os frutos de um entendimento da realidade, das coisas naturais e sobrenaturais que só quem se deixou apaixonar por Deus consegue conquistar. Ele abordou com tanta profundidade tantas questões relativas à teologia espiritual que as suas obras devem ser, sem sombra de dúvidas, a principal fonte de consulta de todos aqueles que desejam aprender sobre o amor de Deus, sobre o desenvolvimento das virtudes e dos dons divinos, dos estados de vida, enfim, de tudo o que consiste a perfeição cristã. Nós devemos sempre ir beber nas fontes de Santo Tomás. Então, para termos uma breve noção, vamos fazer um momento de catequese tomista aqui no Cooperadores, tá? A perfeição cristã, ensina Santo Tomás, abrange duas ordens, né? A vida natural da alma, pela qual nós conquistamos a perfeição pelas virtudes naturais, e a vida sobrenatural da graça. A vida sobrenatural da graça é aquela pela qual somos elevados a realizar o que excede a proporção das nossas forças naturais. Aquelas obras meritórias da vida eterna, as obras da fé. Somente pelo auxílio superior da graça divina é que nós podemos merecer sobrenaturalmente aquela alegria da visão face a face de Deus. Quando nós estamos em estado de graça, nossas boas obras podem merecer-nos tanto o aumento da graça, quanto a conquista da vida eterna e ainda o incremento de glória. Porque no céu nós não seremos todos iguais, não, hein? O céu não é comunista. O céu tem hierarquia. Cada um receberá de acordo com as suas obras. A Escritura é clara. Então, as nossas obras de fé, nossas boas obras, aquelas feitas em estado de graça, podem fazer-nos merecedores de uma glória maior na vida eterna, sim. Mas nós devemos saber, antes de tudo, que é pelo impulso da caridade que as nossas ações adquirem mais ou menos mérito. Quanto mais amarmos, meus caros, quanto mais agirmos no amor e com amor, quanto mais intenso for o influxo de amor a Deus nas nossas ações, nas nossas obras, tanto mais elas serão meritórias.
Por isso, nós podemos dizer que a perfeição da vida cristã consiste fundamentalmente na perfeição da caridade. Pela virtude da caridade, nós somos progressivamente unidos a Deus. No fim último, Deus, aliás, que é o nosso fim último sobrenatural. Por isso também que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que não importa o tamanho das suas obras, mas sim o quanto de amor que você aplica nelas. Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, tome nota. Continuamos a nossa catequese aqui, hein? Tome nota de 3 orientações práticas que eu vou te dar. 3 orientações práticas que, se vividas com fé, com humildade e perseverança, vão auxiliar em muito a você e também a mim para darmos os primeiros passos rumo àquela união amorosíssima com Deus que o próprio Santo Tomás alcançou. Tá? Então, tome nota. Primeiro, é de suma importância fazermos o firme propósito de comungar com devoção e fervor. O que é comungar com devoção e fervor? Se preparar espiritualmente para ir à Santa Missa, com o espírito de oração, e dedicar um tempo mínimo de silêncio e recolhimento em ação de graças depois da Santa Missa. Tá? Vá até o nosso canal no YouTube e procure por uma live que eu fiz com o Michel, cavaleiro da Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu também pertenço, uma live sobre a participação ativa da Assembleia na forma ordinária do rito romano. Tá? Lá tem uma catequese fantástica sobre isso que certamente vai te ajudar. Tá? Segunda orientação. Precisamos exercitar meritoriamente, ou seja, em ordem a Deus e por amor a Ele, todas as nossas atividades, cumprindo os nossos deveres de Estado, lutando contra todo e qualquer pecado e aceitando com gratidão as cruzes diárias. Se você então é padre, é freira, é frade, é casado, celibatário, monge, secular, trabalhador, pai, mãe de família, filho, cumpra todas as suas atividades, todas as suas obrigações, todos os seus deveres em ordem e em louvor a Deus. Tudo o que nós fizemos no nosso dia a dia pode servir para a nossa santificação, pode servir para a nossa união íntima e amorosa com Deus. Desde as atividades mais insignificantes. Lembram do que disse Santa Teresinha, certo? Não importa o tamanho da sua obra, mas o amor que se aplica em cada uma delas. Terceira orientação. É imprescindível que nos entreguemos com empenho à oração íntima, que é um diálogo espontâneo, prolongado e generoso que devemos ter todos os dias com o nosso Senhor. Imprescindível, meus caros. Nunca existiu, presta atenção, tá? Presta atenção. Nunca existiu na história da Igreja santo que não reza. Nunca existiu na história da Igreja santo que não reza. Certamente foi pela força da oração que os santos conquistaram a sua união com Deus. Este momento de oração, então, meus caros, precisa ser incluso na nossa rotina. Nós não podemos deixá-lo para quando der tempo, porque nós nunca teremos tempo se não nos impusermos essa obrigação. Vocês entendem? Ou nós acordamos mais cedo, ou vamos dormir mais tarde, ou tiramos um tempo do nosso horário de almoço, ou mesmo do nosso horário de trabalho, se for possível, mas nós precisamos ter em nossa rotina ordinária um momento para a oração íntima com Deus. E como é duro nós conseguirmos alcançar isso, né? Conseguirmos tirar esse tempo do nosso dia. Mas é imprescindível, tá bom? Então, recapitulando, 3 orientações práticas para darmos os primeiros passos. Atenção, eu disse os primeiros passos. Não pense que fazendo isso você já estará na 7ª morada, meu caro,
minha cara. Porque isso aqui é o mínimo que você precisa fazer para não ser um idiota espiritual. É o mínimo que você precisa fazer para começar a engatinhar na vida espiritual. Tá bom? 3 orientações práticas para darmos os primeiros passos rumo àquela união íntima e amorosa com Deus, a exemplo de Santo Tomás. Primeiro, o firme propósito de comungar com devoção e fervor. Segundo, ordenar todas as nossas atividades e deveres a Deus e combater todo e qualquer pecado. Terceiro, nos entregarmos diariamente à oração íntima. A perfeição sobrenatural da graça, dom de Deus, consiste sobretudo na caridade. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, diz São Paulo. E junto com São Paulo, Santo Tomás vai dizer que a virtude da caridade é como que o elo de união entre todas as demais virtudes, tanto aquelas virtudes naturais, as virtudes humanas, quanto as virtudes teologais. Então prestem atenção novamente aqui. Nós só podemos dizer que uma criatura é perfeita se ela atingiu o seu fim natural. Então a perfeição da vida cristã não pode ser outra coisa se não for a perfeição da caridade, porque é pela caridade que nós nos unimos a Deus, e é a união com Deus o nosso fim último sobrenatural. Deus é amor, escreve São João, e quem permanecer no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, o nosso progresso na santidade corresponde principalmente e essencialmente ao nosso crescimento na caridade. De modo que quem quer que tenha chegado a esta perfeição no amor de Deus e amor ao próximo, pode ser chamado perfeito, santo, no sentido mais genuíno da palavra. Enfim, meus caros, Santo Tomás foi um verdadeiro presente de Deus à Igreja e a toda a humanidade. Foi a mente mais brilhante que esse mundo já viu depois do próprio Jesus, que é a sabedoria encarnada. Em 25 anos, ele escreveu mais do que todos os homens foram capazes. E não é só em quantidade que a sua obra impressiona, mas em qualidade, no sentido de que quase tudo que tem escrito seja verdadeiro e permaneça de pé até hoje. Isso é ainda mais impressionante, não é? Não à toa, o cardeal Caetano tenha colocado a Suma Teológica ao lado da Sagrada Escritura no Concílio de Trento. Não à toa, vários papas pediram aos católicos que retornassem a Santo Tomás. O Papa Leão XIII, o Papa Pio X, o Papa Bento XV, o Papa Pio XI, Pio XII. Quase todos os erros filosóficos e teológicos que se levantam hoje em dia já foram refutados por esse gigante do pensamento no século XIII. Não só isso, a causa desses erros, muitas das vezes, se dá justamente pelo desprezo a Santo Tomás, seja proposital ou não. A vida e o ensinamento de Santo Tomás, meus caros, poderiam ser resumidos no episódio que é contado pelos seus antigos biógrafos. Enquanto o nosso querido doutor Angélico estava em oração profunda diante de um crucifixo, na capela de São Nicolau, em Nápoles, Santo Tomás perguntava ao crucificado, perguntava preocupado, a Nosso Senhor, se tudo aquilo que tinha escrito sobre os mistérios da fé cristã estava correto, se era verdade. Então, o Cristo crucificado respondeu a ele: Tu falaste bem de mim, Tomás. O que queres por recompensa? Veja só que graça que Santo Tomás respondeu, hein? E a resposta de Santo Tomás, a resposta que ele deu a Nosso Senhor crucificado, é a resposta que também hoje nós devemos dar. Eu quero somente a Ti, Senhor. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, este programa é um convite para que você conheça Santo Tomás.
sobretudo se você pretende ser estudioso, estudiosa, quem sabe seguir a vida intelectual, ser professor, ser um pregador, um convite para que você venha a ser verdadeiramente devoto de Santo Tomás, como nós do Cooperadores da Verdade também o somos. Que você estude na sua companhia, que conte com a sua intercessão, que lhe peça auxílio, que estude as suas obras. Eu costumo dizer que se é o intelecto que nos especifica, se é o nosso ser intelectual que nos faz diferentes de todas as outras criaturas, que é o que nos faz ser quem somos, homens, ser humanos, quanto mais o aperfeiçoarmos pelas virtudes intelectuais, mais alcançaremos a plenitude natural do nosso ser. Mais homens, mais ser humanos seremos. E quanto mais orarmos e quanto mais amarmos, pela graça divina, mais alcançaremos o nosso fim sobrenatural, que é a santidade. Não há exemplo melhor, meus caros, entre os santos da Igreja, que o próprio Santo Tomás, para nos ajudar com o seu exemplo e com a sua intercessão, a nos tornarmos, a exemplo do próprio Cristo, mais homens, mais humanos e também mais divinos, mais santos. Rezemos à Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos, gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamur promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Não deixe de comentar sobre o programa no nosso blog ou nas nossas redes sociais. Se gostou, se não gostou, se tem algo a acrescentar, venha cooperar com a gente porque o espaço está aberto para todos. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria em Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado pela sua audiência, reze por nós, Deus te abençoe, Salve Maria!